O silêncio daquela casa grande não era comum. Não era o silêncio da madrugada, nem o descanso depois do trabalho. Era um silêncio quebrado por um detalhe impossível de ignorar. O choro tinha cessado. A senhora Branca acordou com o corpo ainda pesado do parto recente. O suor frio grudava na nuca e o quarto cheirava a sangue seco, ervas e medo. Estendeu a mão instintivamente para o lado da cama e tocou apenas o vazio. O berço improvisado estava ali, mas o bebê não. Por um segundo, ela acreditou que estivesse delirando. Piscou, respirou fundo, tentou se convencer de que o cansaço estava pregando uma peça cruel. Mas o silêncio continuava. Nenhum gemido, nenhum suspiro pequeno, nenhuma vida. O coração disparou. Ela se levantou de supetão, ignorando a dor que rasgava o ventre, e atravessou o corredor descalça. Cada passo era uma mistura de pânico e certeza. Ela sabia. Desde que chegara àquela terra, ouvira histórias demais. Murmúrios, avisos. Olhares atravessados, sempre a mesma frase sussurrada pelas vozes da casa grande. Não se confie neles. Quando alcançou o pátio, o sol ainda nascia fraco atrás das árvores. Foi então que ela viu. À sombra de um velho tronco, alguns escravizados estavam reunidos. Não havia correria, não havia desespero, apenas um círculo silencioso. E, no centro, nos braços de uma mulher negra de cabelos grisalhos, estava seu bebê. A senhora sentiu as pernas falharem. A mente correu mais rápido que o corpo, preenchendo o vazio com imagens que nunca tinha visto, mas sempre temera. Pensou em fuga, pensou em roubo, pensou em perda definitiva. Ela abriu a boca para gritar, mas não conseguiu, porque o que via não combinava com o medo que carregava. O bebê estava limpo, enrolado em um pano simples, mas cuidadosamente dobrado. Dormia tranquilo, protegido do vento. A mulher que o segurava balançava o corpo devagar, murmurando uma cantiga baixa, numa língua que a senhora não compreendia, mas que soava como cuidado. Nenhum deles correu quando a senhora apareceu, nenhum abaixou a cabeça, nenhum tentou se explicar. Eles apenas devolveram o bebê, com um gesto calmo, firme, como quem devolve algo que nunca lhe pertenceu. E naquele instante, algo se partiu dentro dela. Se você quer entender o que exatamente eles devolveram, e por que aquele gesto mudou o destino de uma criança e a consciência de uma senhora, fique até o fim desta história. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio de Vozes da Senzala e comente de onde você está assistindo. Essas histórias atravessam o tempo e só continuam vivas quando alguém escuta. A casa grande ainda cheirava a sangue seco, ervas amassadas e cansaço quando o silêncio começou. Não foi um silêncio imediato, desses que chegam de uma vez. Foi um silêncio que se instalou aos poucos, como se tivesse esperado o momento certo para ser percebido. Primeiro, cessaram os pequenos gemidos. Depois, o som irregular da respiração curta. Por fim, nada. Apenas o vazio sonoro que se espalhou pelo quarto amplo, de paredes altas e móveis pesados demais para aquele instante frágil. A senhora Branca despertou com o corpo dolorido e febril. O parto tinha sido longo, improvisado, distante de qualquer médico ou parteira experiente. Estava naquela terra havia poucos meses. Chegara da Europa com a ideia de um recomeço, acompanhando o marido que agora não estava mais ali. A fazenda era grande, fértil, mas isolada. A casa grande impunha respeito, mas não conforto. E naquela madrugada, tudo parecia maior do que ela conseguia suportar. Instintivamente, levou a mão ao lado do corpo, buscando o calor pequeno que deveria estar ali. Seus dedos tocaram apenas o lençol amarrotado. Abriu os olhos de uma vez, o coração disparando antes mesmo que a mente pudesse organizar o pensamento. O berço improvisado estava no lugar, perto da janela. O pano dobrado ainda pendia da lateral. Mas o bebê não estava. Por alguns segundos,
Tentou se convencer de que o cansaço a confundia. Piscou várias vezes, respirou fundo, sentiu a dor no ventre como uma âncora no presente. Estava acordada, totalmente acordada. E o silêncio continuava. Levantou-se num movimento brusco, ignorando a fisgada aguda que percorreu o corpo. Os pés tocaram o chão frio. Caminhou pelo quarto chamando o nome que ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Abriu a porta com força. O corredor estava vazio. A casa grande parecia suspensa no tempo, imóvel, como se observasse. Desde que chegara àquela fazenda, aprendera a ouvir mais do que falar. Nos primeiros dias, as mulheres da casa cochichavam quando pensavam que ela não entendia. Os homens evitavam cruzar seu olhar, e entre uma frase solta e outra sempre surgiam histórias, murmúrios antigos, transmitidos como avisos disfarçados de conselhos. Não durma pesado, crianças somem, é melhor manter o berço perto. Ela nunca soube ao certo se aquelas frases eram ditas por cuidado ou por medo. Talvez fossem as duas coisas, mas agora, com o peito apertado e o corpo ainda fraco, todas elas voltaram de uma vez, pesadas demais para serem ignoradas. Atravessou a casa com passos irregulares, segurando-se nos móveis para não cair. Abriu portas, chamou, escutou, nada. Quando alcançou a varanda, o céu começava a clarear num tom pálido, sem sol. A manhã nascia lenta, como se tivesse receio de aparecer. Foi então que ouviu algo. Não era choro, era um murmúrio baixo, quase um canto, vinha do pátio, desceu os degraus com dificuldade. Cada passo parecia empurrá-la mais fundo, em um pensamento que ela tentava afastar desde o primeiro dia naquela terra. Ao se aproximar das árvores que cercavam o pátio, viu o grupo. Alguns escravizados estavam reunidos à sombra de um tronco antigo, não falavam alto, não gesticulavam. Não havia correria nem alvoroço. Era um círculo silencioso, compacto, atento, e no centro, nos braços de uma mulher negra de cabelos grisalhos e postura firme, estava o bebê. A senhora parou onde estava. O ar pareceu faltar. Tudo dentro dela gritou ao mesmo tempo. O medo aprendido, os avisos ouvidos, as histórias nunca confirmadas. A cena era clara demais para ser negada. O bebê não estava mais na casa grande. Estava ali, com eles. Sentiu as pernas tremerem. Pensou em correr, pensou em gritar, pensou em chamar alguém, mas nenhuma dessas reações se materializou, porque algo na cena não combinava com o pânico que tentava dominá-la. O bebê dormia, não chorava, não se debatia. Estava enrolado em um pano simples, mas limpo, dobrado com cuidado. O pequeno rosto estava tranquilo, protegido da brisa da manhã. A mulher que o segurava balançava o corpo devagar, murmurando palavras que a senhora não compreendia, mas que soavam como uma cantiga antiga. Nenhum dos escravizados se moveu quando perceberam a presença dela. Não houve correria, não houve tentativa de esconder o bebê. A mulher ergueu os olhos lentamente, encontrou o olhar da senhora e, sem dizer nada, deu um passo à frente. Com um gesto calmo, firme, estendeu os braços. O bebê foi devolvido. Não houve pedido de desculpas. Não houve explicação. Não houve defesa. Apenas a devolução silenciosa de algo que parecia nunca ter sido considerado posse. A senhora recebeu o filho com as mãos trêmulas. Sentiu o peso pequeno, o calor vivo, o respirar suave. Apertou-o contra o peito, sentindo o coração desacelerar aos poucos. Quando ergueu os olhos novamente, o grupo já começava a se dispersar, voltando às tarefas como se nada extraordinário tivesse acontecido. Ela permaneceu ali, imóvel, segurando o filho, tentando compreender o que acabara de presenciar. Naquele instante, ainda não sabia. Mas algo havia sido devolvido junto com o bebê, e ela jamais esqueceria. Ela voltou para dentro da casa grande como quem atravessa uma porta que não leva ao mesmo lugar. O corpo doía, o ventre latejava, mas o que realmente a incomodava era outra coisa. A sensação de que seu medo, tão sólido até minutos atrás,
tinha rachado. O bebê estava vivo, quente, respirando contra o peito dela. E ainda assim, ela não conseguia sentir alívio completo, porque a mente insistia em revisitar a cena do pátio, frame por frame, tentando encaixá-la em um mundo que sempre lhe pareceu simples demais. Eles, de um lado, ela, do outro. Perigo de um lado, autoridade do outro. Mas o que tinha visto não obedecia a essa divisão. No quarto, ela fechou a porta e correu o ferrolho com um gesto automático, como se precisasse garantir para si mesma que nada mais aconteceria. Sentou-se na cama devagar, embalando o bebê e ouvindo o próprio coração. A criança dormia com uma calma imprópria para aquela madrugada, como se tivesse sido convencida de que o mundo ainda podia ser seguro. Ela afastou o pano e observou a pele pequena, as mãos minúsculas, o peito subindo e descendo. Estava limpo. Não havia o excesso de sangue e suor que ela esperaria depois de uma noite agitada. O pano em volta estava bem dobrado, como se mãos pacientes tivessem gasto tempo em algo que não rendia nada. Ela passou os dedos nas bordas do tecido. Não era um pano da casa grande. O toque era mais áspero, mais gasto, e cheirava a sabão fraco e fumaça. Era simples, mas tinha uma dignidade estranha. Não parecia um trapo, parecia uma escolha. Uma batida leve na porta a fez-se enrijecer. A senhora apertou o bebê contra o peito e a memória da foice no celeiro, que ela nunca tivera, parecia nascer dentro dela do nada. A batida se repetiu, discreta. Sinhá. Uma voz feminina, baixa, do lado de fora. Ela hesitou antes de responder. Quem é? Sou eu, Joana. Joana era uma moça escravizada que trabalhava na cozinha, magra e silenciosa, olhos atentos. A senhora conhecia o nome, mas quase nunca a tinha chamado por ele. Na casa grande, os nomes dos escravizados eram ditos como se fossem ferramentas, quando necessários, curtos, sem gentileza. A senhora destrancou a porta só o suficiente para ver o rosto de Joana. A moça mantinha o olhar baixo, mas não tremia. Estava com as mãos vazias. Isso por si só já era um recado. Eu vim saber se o bebê... Joana parou. Olhou rápido para a cama onde a criança dormia. Se ele está bem. A senhora sentiu a garganta fechar. A pergunta era simples, mas a ousadia era enorme. Saber. Perguntar. E não havia desafio no tom. Era apenas preocupação. Está. Foi o que ela conseguiu dizer. Está aqui. Joana pareceu respirar melhor, como se o ar tivesse voltado ao lugar. Foi mãe Bibiana que ficou com ele. Só um instante. Joana falou como quem escolhe palavras em um campo minado. O neném estava com frio e a senhora dormia pesado do remédio. Mãe Bibiana. O nome era dito na senzala com um respeito quase supersticioso. Era velha, de cabelos muito brancos, costas marcadas, mãos enormes de tanto trabalho. Diziam que ela sabia curar febre com folhas, estancar sangue, puxar criança para o mundo quando não havia ninguém. Diziam também que ela tinha enterrado filhos demais para acreditar em promessas da casa grande. A senhora sentiu um impulso de responder com dureza, como sempre lhe ensinaram. Mas a imagem do pátio voltou, a velha balançando o bebê sem pressa, sem medo, sem pedir licença. O bebê dormindo, a calma. Por que... A senhora começou, e a palavra que queria dizer era por que fizeram isso, mas seria uma acusação. Mudou. Por que ela levou? Joana baixou ainda mais os olhos. Porque neném chora e chama coisa ruim. Respondeu. E porque criança não tem culpa. A senhora ficou em silêncio. O bebê se mexeu, soltou um suspiro pequeno e voltou a dormir. Joana deu um passo para trás, como se soubesse que já tinha falado demais. Eu posso... Joana apontou de leve para o bebê sem tocar. Posso trazer água quente para a senhora se lavar? Ou alguma comida? A senhora olhou para a moça como se estivesse vendo alguém que sempre esteve ali, mas nunca tinha sido enxergado.
A oferta era simples, normal, humana, e isso a desorientava. Sim, ela disse por fim. Traga água. Joana fez um aceno curto e saiu. Quando a porta se fechou, a senhora permaneceu sentada, encarando o bebê. O medo não tinha sumido. Ele apenas tinha mudado de lugar. Antes, ela temia as mãos negras. Agora, tinha medo do que aquelas mãos tinham revelado sobre ela mesma, sobre a facilidade com que acreditara em monstros, sobre o conforto de culpar eles por tudo. Mais tarde, quando Joana voltou com uma bacia de água morna e um pedaço de pano limpo, trouxe também algo embrulhado, um pequeno punhado de folhas secas amarradas com barbante. Mãe Bibiana mandou para a senhora. Joana disse, colocando o embrulho na mesa. Para dor e para febre. A senhora não tocou de imediato. Olhou o embrulho como se fosse uma carta, como se fosse uma provocação. Mas Joana apenas deixou ali e começou a organizar a água, com movimentos cuidadosos, sem pressa, como quem não quer fazer barulho. Ela... A senhora engoliu a frase e tentou de novo. Ela não quis nada. Joana parou um segundo. A resposta veio sem ironia. Mãe Bibiana não pede, disse. Ela faz. Depois vai embora. A senhora sentiu um arrepio. Não era medo daquela velha, era o oposto. Era a estranheza de uma força que não implorava por reconhecimento. Quando Joana terminou e se retirou, a senhora pegou o embrulho de folhas nas mãos. Cheirou. Havia um amargo terroso ali. Um cheiro de mato e fumaça, o cheiro de uma vida fora da casa grande. Ela não sabia se aquilo funcionaria, mas o gesto em si já tinha peso. Naquela noite, quando a casa grande adormeceu de novo e o vento soprou do lado de fora, a senhora não conseguiu dormir. Ficou acordada ouvindo os rangidos, os passos distantes e principalmente o som suave da respiração do bebê. Em algum momento ouviu, bem longe, vindo da direção da senzala, um canto baixo, o mesmo do pátio. Não conseguia entender as palavras, mas entendia a intenção. Era um canto de embalar. E então percebeu uma coisa que a deixou sem ar. Eles não tinham levado o bebê. Nunca tinham levado. Eles tinham apenas segurado por um instante aquilo que, naquela fazenda, era mais frágil que qualquer propriedade. E, sem pedir licença, tinham devolvido. Mas junto com a criança, devolveram algo que ela não esperava receber naquele mundo. A certeza incômoda de que o perigo real podia não estar onde sempre disseram que estava. Ela apertou o bebê contra o peito e a pergunta que lhe atravessou a mente não foi: por que fizeram isso? A pergunta foi pior. O que mais ela acreditava? Só porque sempre lhe ensinaram a acreditar. E antes que conseguisse fugir desse pensamento, passos ecoaram no corredor. Desta vez eram firmes, masculinos, com pressa. A porta se abriu sem batida. O feitor entrou com o chapéu na mão e o rosto endurecido, como quem traz uma notícia que não pede permissão para existir. Sim, amanhã cedo vem gente da vila, ele disse. Vão querer ver a criança e vão pedir papel. A palavra caiu no quarto como uma sentença, papel. Ela olhou para o bebê, olhou para o feitor e entendeu, com clareza fria, que o que a esperava não era uma conversa, era um julgamento. Porque naquela terra, mais do que qualquer verdade, o que valia era o que estava escrito. A palavra continuou ecoando mesmo depois que o feitor saiu. Papel. Ela ficou ali, sentada na beira da cama, sentindo o peso do bebê contra o peito e o peso maior ainda do que não tinha nas mãos. O papel que nunca fora necessário na Europa, o papel que não aquecia, não alimentava, não embalava. O papel que, naquela terra, decidia destinos com mais frieza do que qualquer lâmina.
Quando amanheceu de vez, a casa grande começou a se mover com um ritmo diferente. Não era o movimento comum do trabalho. Havia uma rigidez no ar. Os passos eram mais retos, as vozes mais baixas. A notícia correra rápido demais para ter sido acaso. A criança nascera fora do previsto, sem registro, sem testemunha adequada, sem garantia. Ela tentou se preparar para o que viria, mas o corpo ainda não obedecia. Cada vez que se levantava, a vista escurecia. Joana apareceu cedo, trazendo caldo ralo e pão. Não disse nada, mas o olhar era mais atento do que de costume, como se estivesse guardando algo por dentro. Eles vão falar com a Sinhá hoje, disse por fim, sem rodeios. Quem? A senhora perguntou, embora já soubesse. O escrivão. E o padre, talvez o administrador. Ela assentiu. Aqueles nomes tinham peso. Eram homens que não carregavam crianças, mas carregavam livros. Homens que não sujavam as mãos, mas sujavam o destino alheio com tinta. No meio da manhã vieram 3 homens. Chapéus bem colocados, roupas limpas demais para aquela terra quente. O padre trazia o breviário apertado contra o peito. O escrivão carregava uma pasta de couro. O administrador tinha o olhar de quem já decidira antes mesmo de ouvir. Sentaram-se na sala grande, sob o retrato antigo do antigo senhor da fazenda, observando tudo como se a casa ainda lhe pertencesse. Ela entrou devagar, o bebê nos braços. Nenhum deles se levantou. Soube que a criança nasceu ontem, disse o administrador sem preâmbulo. Sim, ela respondeu. Fora do registro. Acrescentou o escrivão, abrindo a pasta. Não há anotação de batismo nem certidão de nascimento. O padre pode batizar hoje, ela disse, numa tentativa desesperada. O padre pigarreou. Batismo é uma coisa, registro é outra. Falou sem dureza, mas sem calor. Sem registro, a criança não existe perante a lei. Ela sentiu um frio subir pela espinha. Como assim? Não existe? O escrivão respondeu como se estivesse lendo um trecho memorizado. Criança sem registro pode ser destinada à roda dos expostos ou incorporada como dependente da fazenda, conforme decisão administrativa. A palavra destinada soou como um desaparecimento disfarçado. Ela é minha filha, a senhora disse apertando o bebê. O administrador inclinou-se para a frente. Sem pai reconhecido, disse, e com nascimento irregular. A lei não trabalha com sentimentos, Sinhá. A criança se mexeu, soltando um pequeno gemido. O som pareceu irritar o silêncio formal da sala. O pai morreu, ela disse, ainda na travessia. Então não pode responder por ela. O administrador concluiu. Houve um instante em que ela pensou que fosse gritar. Que pisaria naquele chão encerado e quebraria algo. Mas o corpo não tinha forças, e a razão era ainda mais cruel que o cansaço. Ela entendia. Aquela engrenagem não se movia por argumentos humanos. Do lado de fora, pela janela aberta, ela percebeu movimento. Escravizados passavam mais devagar. Alguns paravam, observavam, não entravam, mas sabiam antes dela que o perigo tinha mudado de forma. A prazo? Ela perguntou por fim. O escrivão consultou um papel. Amanhã ao amanhecer. Nada, disse. Se não houver registro válido, a criança será recolhida. A palavra recolhida caiu como uma sentença limpa demais. Levem-na para onde? Ela perguntou. Para onde a lei mandar, respondeu o administrador. O encontro terminou sem despedidas. Os homens saíram como vieram, deixando atrás de si o cheiro de tinta, couro e certeza. Quando a porta se fechou, a senhora ficou ali, imóvel. O bebê chorou baixo. Ela tentou acalmá-lo, mas a mão tremia. Joana entrou pouco depois, sem bater. Viu o rosto da senhora e entendeu. É amanhã, a senhora disse. Joana não respondeu de imediato. Apenas se aproximou, olhou a criança e tocou de leve o pano que a envolvia, como se pedisse licença. Mãe Bibiana sabia, disse enfim. Sabia do quê? Que isso vinha. Joana suspirou. Sempre vem.
E o que se faz? A senhora perguntou, quase num sussurro. Joana hesitou. Olhou para a porta, depois para a janela, depois para o chão. Às vezes, começou. Às vezes tem coisa que foi prometida, palavra antiga, papel velho, coisa que ninguém lembra porque não convém lembrar. A senhora ergueu os olhos. Onde? Joana respirou fundo. Na antiga capela, antes da reforma. Ou enterrado, ou guardado por quem não devia guardar, mas guardou. Ela sentiu o coração acelerar. Você sabe de algo? Joana balançou a cabeça. Eu não, disse. Mas mãe Bibiana talvez saiba. Naquela noite, a senhora não dormiu. Ficou sentada, o bebê no colo, ouvindo os sons da fazenda, o vento, os insetos, o ranger distante da senzala. Em algum momento, viu uma sombra passar sob a janela, depois outra. Não houve batidas, não houve aviso. Ela entendeu então algo que a deixou ainda mais inquieta. Enquanto ela temia perder o filho pela força, outros temiam perdê-lo pelo silêncio da lei. E estavam se movendo. Do lado de fora da casa grande, passos leves atravessavam a noite. Não eram de fuga, eram de decisão. E pela primeira vez, desde que chegara àquela terra, a senhora percebeu que não estava sozinha na luta para manter aquela criança viva, mas também percebeu algo mais duro. Se falhassem, não haveria gritos, não haveria escândalo, apenas o amanhecer e o vazio. Porque a lei não reconhecia colo e não se importava com quem embalava quem. A notícia correu antes que a noite terminasse. Na fazenda, nada permanecia oculto por muito tempo, e quando o assunto envolvia nascimento, herança ou papel, os ouvidos se multiplicavam. Antes mesmo do primeiro canto dos galos, já havia gente demais interessada naquela criança. A senhora sentiu isso ao amanhecer. Não foi preciso que ninguém dissesse. Bastou abrir a janela e perceber a movimentação diferente na estrada de terra que levava à vila. Um cavalo parado, depois outro, vozes masculinas, o ranger de rodas. A casa grande não estava mais isolada. Estava cercada de expectativa. Ela vestiu o bebê com cuidado, usando a única roupa que trouxera da Europa. Um tecido fino demais para aquele calor, mas limpo, claro, visível. Era quase um instinto. Se o julgamento vinha, ela queria que vissem que aquela criança tinha rosto, tinha cuidado, tinha alguém. Quando desceu para a sala, os homens já estavam ali novamente. O administrador voltara, acompanhado agora de um sujeito que ela não conhecia, mas cujo olhar dizia muito, pequeno, duro, acostumado a medir valor alheio. Atrás deles entrou uma mulher mais velha, de lenço escuro na cabeça e expressão afiada como faca antiga. Quem é ela? A senhora perguntou. O administrador respondeu sem emoção. Parente distante do antigo dono. Vive na vila. Conhece a história da fazenda melhor que muitos livros. A mulher não esperou ser convidada a falar. Essa criança não devia ficar aqui, disse apontando com o queixo, sem sequer olhar diretamente para o bebê. O sangue dela é duvidoso. A senhora sentiu o chão desaparecer sob os pés. Como assim? O pai. A mulher respondeu. Homem de passagem, dívidas, gente que some costuma deixar problema. O administrador cruzou os braços. Há registros de que o marido da sinhá nunca regularizou sua situação, disse. E há testemunhas de que não tinha boa fama. Mentira, a senhora disse num impulso. Ele morreu na travessia, não teve chance. Sempre há chance, a mulher retrucou. Quando se quer? O bebê começou a se agitar, sentindo a tensão no corpo da mãe. A senhora o apertou contra o peito, sentindo a própria respiração ficar curta. O que vocês estão dizendo? Ela perguntou. Que vão me tirar meu filho por boato? Não é boato quando se encaixa na lei, respondeu o homem de olhar duro. Criança ilegítima, sem registro, pode ser destinada conforme convém. Convém a quem? A senhora perguntou. Ninguém respondeu, porque todos sabiam a resposta.
A mulher do lenço deu um passo à frente. Já vi isso antes, disse. Criança sem pai reconhecido vira problema. Melhor resolver cedo. Evita apego. A palavra apego foi dita como um erro. A senhora sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais apenas medo, era indignação, mas também era lucidez. Aquela mulher não estava ali por acaso. Não era piedade nem zelo. Era interesse. Sempre havia interesse quando uma criança se tornava disponível. Amanhã, disse o administrador, encerrando. Ao amanhecer, se não houver papel válido, a criança será levada. Levem-me junto. A senhora disse sem pensar. Não é assim que funciona, respondeu ele. A criança será recolhida. Assim ficará. O silêncio que se seguiu foi pesado. O bebê chorou alto agora, um choro fino, insistente. Ninguém se moveu para ajudar. Aqueles homens e aquela mulher estavam acostumados a choro que não mudava nada. Quando saíram, deixaram para trás um aviso que não precisava de repetição. A senhora subiu para o quarto, sentindo-se menor do que nunca. Sentou-se na cama, embalando o filho, murmurando palavras que não lembrava ter aprendido. Pensou em fugir, pensou em correr, mas para onde? Sem dinheiro, sem forças, sem papel. Foi então que ouviu o toque na porta. Não era batida. Era um arranhar leve, quase um pedido de permissão. Joana entrou. Atrás dela, mãe Bibiana. A velha parecia ainda mais curvada à luz do dia. As marcas do tempo estavam todas ali, nas mãos grossas, no rosto vincado, nos olhos fundos que pareciam ter visto coisa demais para se espantar com mais uma injustiça. Mãe Bibiana olhou para o bebê, depois para a senhora. Eles vão levar, disse, sem rodeios. A senhora sentiu as lágrimas subirem, mas não chorou. Amanhã, respondeu. Mãe Bibiana assentiu. Então ainda tem noite, disse. A senhora sabe de algo? A senhora perguntou com uma esperança que doía. A velha demorou a responder. Caminhou até a janela, olhou para fora, como se medisse o mundo. Sei de promessa, disse. De palavra dada antes dessa casa ser grande. Antes de gente mandar tanto. Palavra não vale papel. A senhora disse, quase sem voz. Mãe Bibiana virou-se devagar. Às vezes vale mais, respondeu. Mas precisa lembrar onde foi guardada. Joana engoliu em seco. É perigoso, disse. Se descobrem, já descobriram. Mãe Bibiana cortou. Amanhã levam a criança. Que castigo é maior que isso? A senhora apertou o bebê contra o peito. Pela primeira vez, não perguntou se aquilo era certo ou errado. Apenas perguntou. O que precisa ser feito? Mãe Bibiana se aproximou e colocou a mão pesada sobre o braço dela. O toque não era suave, mas era firme, real. Precisa buscar o que foi escondido quando ninguém achava que um dia ia precisar, disse. E fazer antes do sol nascer. A senhora fechou os olhos por um instante. Quando abriu, algo novo estava ali. Não coragem, determinação. Do lado de fora, o dia seguia como se nada estivesse em jogo. Mas naquela casa, naquela noite que se aproximava, tudo se movia em silêncio. Porque a acusação já tinha sido feita, a sentença anunciada. E agora só restava a escolha entre obedecer ou desobedecer ao mundo para salvar uma vida. A noite caiu sem pressa, como se ignorasse a urgência que se espalhava pela fazenda. O céu escureceu em camadas, e as estrelas surgiram uma a uma, indiferentes ao que estava para acontecer antes do amanhecer. Na casa grande, poucas lamparinas permaneceram acesas. Era melhor que pensassem que tudo seguia como sempre. A senhora permaneceu sentada no quarto, o bebê finalmente adormecido após muito chorar. Cada pequeno suspiro parecia um lembrete cruel do tempo que escorria. Amanhã, a palavra batia dentro dela como um relógio invisível. Amanhã, levariam seu filho. Não por violência aberta, mas por procedimento, por costume, por tinta,
Quando Joana voltou, não estava sozinha. 2 homens a acompanhavam, passos contidos, corpos tensos. A senhora os reconheceu de vista. Trabalhavam no engenho, sempre calados, sempre atentos. Um deles carregava uma enxada velha, o outro, um embrulho de pano preso ao peito. "É agora", disse Joana, em voz quase inaudível. A senhora sentiu o impulso de perguntar para onde iriam, o que exatamente fariam, se era mesmo possível. Mas nenhuma dessas perguntas mudaria o fato de que não havia outra opção. Ela apenas assentiu. "Ele não pode sair da casa", Joana disse, apontando para o bebê. "Se alguém percebe, eu sei", a senhora respondeu. Mãe Bibiana apareceu na porta logo depois, como se tivesse sido chamada pelo próprio escuro. Carregava um lampião pequeno, cuja chama mal iluminava o rosto marcado. Não explicou nada. Apenas virou-se e começou a caminhar. Eles seguiram pelos fundos da casa grande, contornando cercas e árvores, pisando onde a terra era mais fofa e o barulho menor. A senhora nunca tinha caminhado por aquele trecho da fazenda à noite. Não conhecia os atalhos, não conhecia os sons, mas os outros conheciam. Moviam-se com uma precisão silenciosa, como quem já fizera aquilo muitas vezes, mesmo sem nunca ter sido autorizado. Chegaram à antiga capela, um prédio esquecido, de paredes rachadas e telhado parcialmente cedido. Antes da reforma da fazenda, fora ali que se rezava, se batizava, se enterrava. Depois, tornara-se inconveniente demais lembrar. Mãe Bibiana parou diante da porta empenada. "Aqui", disse. O homem da enxada começou a cavar junto à base da parede lateral, onde a sombra era mais densa. A senhora observava com o coração na garganta. Cada golpe contra a terra soava alto demais em sua cabeça. Pensava a todo instante que alguém apareceria, que o feitor surgiria com uma lanterna, que tudo terminaria ali mesmo. Foi promessa de homem branco. Mãe Bibiana disse de repente. Promessa feita quando precisou de ajuda, quando não tinha mais ninguém. "Que promessa?", a senhora perguntou, sem conseguir esconder o desespero. "Que filho de mulher que parisse aqui em terra dele teria nome?", respondeu a velha. "Nome escrito. Nome guardado." A senhora sentiu um nó se formar no peito. "E por que ninguém usou isso antes?" Mãe Bibiana não respondeu de imediato, apenas observou a enxada abrir a terra com esforço. "Porque papel esquecido só serve quando ninguém quer lembrar", disse por fim. A lâmina da enxada bateu em algo duro, um som seco, metálico. O homem parou, respirou fundo e cavou com mais cuidado. Em poucos instantes, surgiu uma caixa pequena, escura, carcomida pelo tempo. O embrulho que o outro homem carregava foi aberto, revelando panos secos usados para limpar a terra. Mãe Bibiana ajoelhou-se com dificuldade e tomou a caixa nas mãos. Abriu-a com um estalo baixo. Dentro havia papéis amarelados, dobrados com cuidado excessivo, como se quem os guardara soubesse que um dia seriam necessários. "Aqui", ela disse, entregando um deles à senhora. A senhora segurou o papel com dedos trêmulos. A escrita era antiga, mas legível. Um registro, um acordo. Um nome de fazenda, uma assinatura que ela reconheceu de retratos antigos pendurados na casa grande. Isso pode valer", ela sussurrou. "Pode", Mãe Bibiana respondeu. "Ou pode não valer nada, depende de quem olha." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles sabiam. Aquilo não era garantia. Era apenas uma chance. Voltaram pelo mesmo caminho, ainda mais atentos. O lampião foi apagado antes de alcançarem a casa grande. A senhora subiu sozinha, escondendo o papel sob a roupa, sentindo-o colado ao corpo como um segredo vivo. Passou o resto da noite sentada, o bebê nos braços, esperando. Pensou em tudo o que deixara para trás ao atravessar o oceano. Pensou no marido, nas promessas feitas em outra língua, em outro chão. Pensou em como nunca imaginara depender de pessoas que fora ensinada a temer. Quando o dia começou a clarear,
Ouviu os primeiros passos no pátio, vozes, o som de rodas. O amanhecer chegara, indiferente à vigília. Ela desceu com o bebê nos braços e o papel escondido no corpete. A sala já estava ocupada. O administrador, o escrivão, o padre, os mesmos rostos, a mesma certeza. Trouxe o papel? Perguntou o escrivão, sem rodeios. A senhora retirou o documento e estendeu. O escrivão pegou, ajustou os óculos e leu. O administrador aproximou-se. O padre franziu a testa. Isso é antigo, disse o escrivão depois de alguns segundos. Não segue o modelo atual. É um acordo válido, a senhora insistiu. O administrador balançou a cabeça. Não serve, disse. Não é registro oficial. Não tem carimbo. Não tem validade. A senhora sentiu o chão ceder de novo. Todo o esforço, todo o risco, para nada. Então acabou? Ela perguntou, quase sem voz. O administrador fechou a pasta. Ao amanhecer completo, a criança será levada, disse. Do lado de fora, o sol subia lentamente, dourando a terra, como se celebrasse um dia comum. A senhora apertou o bebê contra o peito, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Ela não gritou, não implorou. Apenas entendeu que, mesmo com a verdade nas mãos, o mundo podia escolher não enxergá-la. E enquanto o dia avançava, todos acreditavam que aquela era a última palavra. Todos, menos um. O sol já estava alto quando o silêncio voltou a tomar a casa grande. Não o silêncio da madrugada, mas um silêncio pesado, administrativo, desses que aparecem depois que uma decisão foi tomada e ninguém quer mais discuti-la. O administrador recolheu os papéis, o escrivão fechou a pasta de couro, o padre ajeitou o breviário contra o peito. Tudo indicava encerramento. A senhora permaneceu de pé, o bebê nos braços, sentindo o calor do dia contrastar com o frio que se espalhava por dentro. Não havia mais argumentos. Nenhuma súplica que ainda não tivesse sido esmagada. O papel antigo fora descartado como se fosse uma lembrança inconveniente. A lei tinha falado. Preparem-se, disse o administrador, já se virando para sair. Ao meio-dia, a criança será recolhida. A palavra caiu no chão da sala como um objeto pesado demais para ser levantado. Foi então que algo inesperado aconteceu. O padre, que até então pouco falara, não acompanhou os outros. Ficou parado perto da mesa, olhando novamente para o papel antigo que ainda estava aberto. Passou os dedos pelas linhas amareladas. Leu outra vez a assinatura, o nome da fazenda, a promessa escrita numa caligrafia mais cuidadosa do que o resto do texto. Espere, disse, sem elevar a voz. O administrador parou à porta, contrariado. O que foi agora? O padre respirou fundo. Esse acordo não é um registro civil, admitiu. Mas é uma promessa reconhecida pela igreja e feita antes da última reforma das normas da vila. O escrivão franziu o senho. Isso não muda nada. Muda. Respondeu o padre com firmeza inesperada. Antes da padronização atual, promessas como essa tinham valor quando não havia autoridade presente, especialmente em terras afastadas. O administrador soltou uma risada curta, sem humor. Está querendo dizer que um papel velho pode anular o procedimento? Estou dizendo que a lei tem brechas, respondeu o padre, e que elas existem justamente para situações como essa. O ambiente ficou tenso. A senhora sentiu o coração acelerar, mas não se moveu. Não queria alimentar esperança cedo demais. Mesmo que isso fosse verdade, o administrador começou. Quem vai assumir a responsabilidade? O padre fechou o papel com cuidado. Eu, disse, como autoridade religiosa local. O escrivão hesitou. Isso precisa de testemunhas. Tem, respondeu o padre, olhando em direção à porta aberta. Do lado de fora, sem terem sido chamados, estavam Joana, mãe Bibiana e 2 homens do engenho. Não avançaram, apenas ficaram visíveis.
presentes. O administrador observou a cena por longos segundos. Não havia entusiasmo em seu rosto, apenas cálculo. Sabia que insistir significaria conflito desnecessário. E conflitos deixam marcas. Muito bem, disse por fim. Que se registre então, provisoriamente. A senhora sentiu as pernas falharem. Precisou apoiar-se na mesa para não cair. O escrivão abriu um formulário simples. Não era o documento ideal, não era o modelo mais recente, mas era papel e tinha tinta. O padre ditou os dados em voz clara, o nome da criança, o nome da mãe, o local de nascimento. Cada palavra parecia arrancada do tempo à força. Quando o último traço foi feito, o escrivão carimbou. O som seco ecoou na sala como um golpe de martelo. Está feito, disse sem emoção, por hora. A senhora não respondeu. Apenas apertou o bebê contra o peito, sentindo algo soltar dentro de si, como um nó que não sabia que carregava havia meses. Os homens saíram logo depois. Não houve despedidas. Nenhuma explicação adicional. A decisão estava tomada, e decisões assim nunca pedem aplausos. Quando a casa grande ficou vazia, a senhora sentou-se devagar. O bebê dormia, alheio a tudo. Joana entrou primeiro, trazendo água. Depois mãe Bibiana, que se aproximou sem pressa. Fica, disse a velha, simples. A senhora ergueu os olhos marejados. Fica, repetiu. Mãe Bibiana assentiu. Fica, porque hoje lembraram de uma promessa. Amanhã podem esquecer de novo, disse. Mas hoje, fica. A senhora olhou para aquela mulher, para aquelas mãos marcadas, e finalmente entendeu. Não tinham devolvido apenas o bebê naquela manhã anterior. Tinham devolvido algo maior, algo que ela perdera sem perceber desde que chegara àquela terra. Tinham devolvido a ideia de que humanidade não pertence a um lado só da história. Mais tarde, quando o dia avançou e a fazenda retomou seu ritmo comum, a senhora ficou sentada à sombra, observando Joana trabalhar, ouvindo ao longe o canto baixo que vinha da senzala. O bebê dormia tranquilo. O papel estava guardado, dobrado, junto ao corpo dela. Pesava quase nada, mas significava tudo. Ela sabia que o mundo ao redor não tinha mudado. A estrutura continuava ali, intacta, cruel. Aquele gesto não libertara ninguém, não corrigira a injustiça, não apagaria o que viria depois. Mas naquele instante uma vida permanecia. E enquanto embalava o filho, a senhora compreendeu, com uma clareza que nunca mais a deixaria, ela achara que perderia o bebê para aquelas mãos. No fim, foram aquelas mãos que impediram o mundo de levá-lo.